Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar agora de comunicações no processo penal, mas vamos lá, Ival. Manda aí. Quero tirar algumas dúvidas aqui. Eu apresentei a petição inicial. Beleza. Então, eu, na minha petição inicial, eu já posso dizer, não quero acordo. É possível desde logo que você fala, não tenho interesse na autocomposição. E aí o juiz, ele então já vai direto... Ainda assim a designará. Ah, vai designar? Vai designar. Porque eu preciso da vontade das partes para que essa audiência seja cancelada. Se o autor exteriorizou, A defesa... na inicial, que ele não tem interesse na audiência, vai ser designada, abrindo ao réu a oportunidade de falar que também não quer. Aí, se os dois não quiserem, realmente não tem. E com o detalhe, litisconsórcio passivo, 4 réus. O autor afirmou não ter interesse na audiência, beleza? 3 réus manifestaram não ter interesse. Um não falou nada, vai existir a audiência. Uma outra dúvida que eu tenho 3, também... 3, 4. O que aconteceu, Ival, com os procedimentos que estavam em curso, antes do novo CPC? A lei processual entra em vigor no momento em que ela é ali válida. Então, teoria da imediatidade, que também se aplica no processo penal. Da mesma forma. Mesma coisa. Da então, mesma os atos forma. até então realizados, válidos e agora procedimentos novos em diante. Beleza. Agora, aí outra dúvida que eu tenho. Apresentei a petição inicial. Beleza. O juiz, então, vai mandar citar. Perfeito. Se a defesa aqui não apresentar nada. Aqui o detalhe, eu puxei essa defesa aqui partindo da seguinte premissa. O direito não admitiria a autocomposição. Então eu já cito desde logo para apresentação de contestação. E não apresentou. Revelia. Presume-se verdadeiros fatos narrados. Revelia. Aí vai para onde? Aí daqui eu posso vir diretamente para a sentença. Para a sentença, que eu puxei a setinha errada, ou, muito obrigado, muito gentil da parte do senhor. Tá bonitinho, né? Ou, caso o magistrado veja que apesar da revelia os fatos não foram verdadeiros, ele vem para cá. Porque talvez aquilo que a gente estava discutindo, apesar da revelia, nós não vimos os fatos como verdadeiros e criamos a oportunidade do autor prová-lo. E você acha que melhorou com o novo CPC? E não melhorou, viu? Você viu que não melhorou. Não melhorou. Né? Cara, é subjetiva a pergunta, né? Eu, por exemplo, achei que melhorou muito o processo penal. Muito. Melhorou demais. Agora, pode ser que o processo civil não tenha melhorado. Aquilo que se briga, que é para uma situação de razoável duração do processo, dentro de uma perspectiva de otimização de atos processuais, cara, esqueça. Ok? Para a visão do processo que se buscaria, de novo, se eu fosse abrir a oportunidade de eu ramificar isso aqui, continuamos a ter. Vai bater assim, ó, servo do quadro, afaste-se do quadro, por gentileza. Beleza? Agora, Ival, outra pergunta, tô cheio de dúvida, hein? Petição inicial, como é que é o endereçamento? Me tira essa dúvida, porque eu preciso avisar isso aos meus alunos de prática, que ficam falando que agora não endereça para o juiz, endereça para o juízo. Como é que está isso? Joga para mim. Senhores, vamos lá, aqui que a gente estava falando dentro do artigo 319, beleza? Que inclusive é dúvida dos advogados, né? Que a lei vai dizer que hoje o endereçamento não será ao juiz, mas ao juízo. Como é que ficaria o endereçamento? A lei não cria situação rígida em termos de necessidade de utilização de expressões ou não. Uma forma seria ao juízo da vara. É mesmo? Sim, senhor. Como se fosse uma cartinha. Como se fosse quase uma carta. Só falta chamar o juiz de prezado. Beleza? Prezado do juiz, né? Porque no processo penal a gente ainda tem aquele endereçamento, tá aqui a folha, né? Excelentíssimo, senhor, doutor, aquele endereçamento juiz, padrão. Sim. Mas no cível continua, eu vejo no cível todo mundo continua usando isso aqui. Eu particularmente defendo que a mudança do inciso primeiro, em termos de prática real, não vejo nenhuma dificuldade de manutenção da redação antiga. Nenhuma, mas né? A gente pensa, numa situação de melhor técnica, o endereçamento teria que mudar. Certo. Sacou? Beleza. Então Fechou? Agora, não, fechamos. Aí agora, vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos falar dos atos de comunicação. Manda ver. Porque depois, gente, é outra questão também,
O Ival, ele tem um trânsito, a gente acompanha aí o Ival nas redes sociais, né? Eu sou fã das postagens dele lá, look do dia, uma coisa assim, né? O look do dia sempre é a camisa preta e a calça jeans. Ele que estava aqui no curso com 10 camisas pretas. Então ele tem uma criatividade muito grande no ato de vestir. Você ia falar de quê agora? Então, tirando a brincadeira, look do dia, a gente acompanha o Ival nas redes sociais e ele tem um trânsito muito bom na OAB, né? A gente vê lá o Ival com um projeto bem bacana na ESA e tal. E eu estava conversando com o pessoal da OAB lá no Rio, que há uma preocupação muito grande da OAB com o advogado, Ival, que perde prazo. Porque com essa mudança de contagem de prazo para cá, contagem de prazo para lá, você imagina no penal você perder prazo. Então o que está acontecendo hoje, infelizmente? Os advogados não sabem contar prazo. A gente vai fazer isso, inclusive, um esqueminha aqui bacana para você aprender de uma vez por todas a contar o prazo. Os advogados não estão contando prazo. E aí, como perde um direito alheio, o que o cliente está fazendo? Ingressando em juízo contra o advogado, reparação do dano moral e dano material. Então você imagina isso para um advogado recém-formado. Acabou de tirar a carteira da OAB, já faz aquela perda de prazo, já vem uma indenização, o cara fica desestimulado a seguir a carreira. Então, antes da gente falar da contagem de prazo, deixa eu contar aqui para vocês como é que funciona os atos de comunicação no processo penal. Nós temos aqui a citação. A regra no processo penal é a citação pessoal. Ok? É a citação pessoal, oficial de justiça. Ok? Então, eu vou abrir aqui o CPP para colocar para vocês aqui, inclusive, olha que curiosidade, Val, não sei se tem isso lá no processo civil. Como é que é feita a citação do militar? Olha lá, a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do serviço. Então, para citar o militar, tem que citar o chefe dele. E aí que vai fazer a devida comunicação ao réu. Já do funcionário público, são dos dois, do chefe e do próprio funcionário público. 359. E no 360 que você está vendo aí, a citação do réu preso. Porque antigamente, Val, como é que era a citação do réu preso? Mandava o mandado de citação para o diretor do presídio, e aí o diretor do presídio, no dia que ele achava que era bacana, ele apresentava o mandado de citação para o preso. Então agora é a citação pessoal do preso. Eu não sei se acontece isso com você, Ival, mas nas minhas aulas os alunos confundem um pouco mandado com mandato, tá? Mandado de prisão, mandado é uma ordem do juiz, mandado de citação. Agora, quem tem mandato é o prefeito, é o deputado, ok? Então, confunde isso não. Então, a regra é a citação pessoal. Aí, você deve imaginar como que deve ser a vida de um oficial de justiça na área penal. Porque é entregar notícia ruim para a pessoa, ainda mais penal. Então, na impossibilidade da citação pessoal, nós temos agora duas possibilidades. Quando o réu se oculta, hora certa. Quando o réu se oculta, hora certa. 362. E quando ele não for encontrado, a citação por edital. 361. E é aqui que nós nos encontramos. Olha aí na tela o artigo 362. Há uma menção expressa ao CPC. Ué, Belo, mas esse artigo não está prejudicado, não? Porque ele fala do CPC de 73. Não. Evidentemente que a citação por hora certa agora não está no 227 a 229.
Então, naturalmente, o que você vai fazer? Você vai lá no CPC novo e vai fazer a devida alteração. Eu aqui no VAD policial, eu fiz questão de fazer a remissão para o artigo novo. Então, lá no novo CPC, a citação por hora certa está no 252. Está no 252. Então, você pode tranquilamente alterar isso aí. Ao invés de 227, você pode botar 252. E o Ival daqui a pouco vai falar sobre isso, porque houve mudança no CPC. Aí ele vai falar, antigamente eram 3 tentativas, agora são 2 tentativas. E aí, pessoal, quando o aluno me pergunta assim, ô Belo, isso se aplica no processo penal? Quando que eu posso trazer o processo civil? Primeiro, eu posso trazer o processo civil para a minha matéria quando expressamente a lei diz, que é o caso. Expressamente a lei diz, olha, nós não regulamos a matéria, mas o CPC regula. Então eu vou lá no CPC e trago a citação por hora certa. Segunda hipótese, na ausência de regulamentação no processo penal. Por que que eu não aplico essa nova contagem de prazo que a gente vai explicar no próximo bloco para você? Porque aqui no processo penal eu tenho regras próprias. Então, se eu tenho regras próprias aqui, eu não tenho necessidade de ir no processo civil. Então, eu tenho citação pessoal, hora certa e quando não for encontrado. Agora, além da citação, eu tenho a intimação e a notificação. No processo penal, como é que funciona isso? Intimação é dar conhecimento de atos pretéritos. Então, vou intimar da sentença, porque ela foi produzida, então eu estou intimando da sentença. E notificação, venha e faça alguma coisa. Então, eu sempre associo, para os meus alunos não errarem isso, notificação, futuro, venha e faça alguma coisa. Intimação, atos pretéritos, dar conhecimento às partes. Tudo bem? Então, vou jogar para o Ival, para ele comentar aí sobre as comunicações, e o pessoal de casa que quiser mandar perguntas aí, alguma coisa, algum questionamento, eu estou dando uma olhadinha aqui, tá? No Instagram, para ver se o pessoal mandou alguma coisa aqui, tá bom? Com vocês aí, professor Ival. Galera, é o seguinte, vamos lá. Deixa eu fazer uma lâmina aqui e vou criar uma forma classificatória, que não é uma forma classificatória muito comum, apesar de ser extremamente lícita, de citação. Até porque a gente aqui, em bloco anterior, já criou um rompimento em termos conceituais. Eu não cito necessariamente para que alguém venha ao processo civil apresentar defesa ou contestação. Citação é ato de integração, onde eu pego aquele que não participava do procedimento e agora, através do ato citatório, ele está sendo conceituado como partícipe. Portanto, ato de citação é ato de integração. Só que eu vou classificar a citação no direito processual civil antes de pensar nas modalidades de duas formas. Citação pessoal, beleza? E citação ficta, senhores. Citação pessoal e citação ficta. Quais são as modalidades fictas de citação? A que o Belo já falou. Citação por hora certa. Senhores, o que muda na citação por hora certa do velho código, ainda referenciado no Código de Processo Penal, para o atual, eram 3 tentativas frustradas. Passamos a ter agora tão somente 2 tentativas. A partir do momento em que eu fui uma vez enquanto oficial de justiça, possível ocultação do réu, volto a segunda vez, possível ocultação do réu, aqui na segunda vez eu já faço o procedimento
da citação por hora certa, intimando o parente, vizinho e dizendo a ele: avise ao cidadão que eu voltarei no dia útil seguinte a tal hora. Por isso o nome, citação por hora certa. E aí, ao retornar na terceira vez, não encontrando novamente o cidadão e havendo a sensação de ocultação, certifique e dou fé que realizei o ato citatório. Antes eu tinha que uma vez, duas, três, para depois, na quarta, fazer, portanto, a citação por hora certa. Então, houve essa mudança em termos de diminuição de uma das vezes necessárias a ter a percepção da dita ocultação do réu. Beleza. Claro, citação por edital é modalidade ficta. Só que no direito processual civil, a gente coloca citação por correio como citação pessoal. Ok? Não apenas como citação pessoal, mas como a regra do procedimento. Direito processual civil, desde 1992, senhores, a regra é citação por correio, sendo ela conceituada como citação pessoal. Excepcionalmente, oficial de justiça, mas eu tenho também na lei processual hoje outras modalidades. Qual? Aquela feita pelo escrivão. É o que a gente fala, ralou o balcão, esteja citado, pronto, resolvido. E também a citação por meio eletrônico. É isso que eu ia perguntar, o WhatsApp está rolando aí também? Aí agora um segundo passo, porque a citação por meio eletrônico... Depois que eu ouvi a audiência, né, que você falou... Por WhatsApp? Porra. Quando a gente pensa na citação por meio eletrônico, nos termos da lei, como diz o Código de Processo Civil, é nos termos da Lei dos Atos Processuais Eletrônicos, PJE. O que é PJE? O processo judicial eletrônico, Sim. ok? Beleza? Aí sim a gente tem a possibilidade dessa citação por meio eletrônico. Você acha que melhorou o pessoa fica... processo eletrônico? Você gosta do processo eletrônico? Cara, eu sou meio defensor do processo eletrônico. É, meio? Eu acho. Você gosta do token lá, o computador fica mais lento? Lá na OAB do Rio tem aula para os advogados. Aqui também aos montes. Porque você imagina um advogado, coitado, mais velho, né, uma pessoa que não tem muita habilidade com o computador, ele vai ter problema, não vai? Enorme. E está tendo todo santo dia. Na verdade, é uma realidade do Brasil inteiro as deficiências do processo eletrônico. Mas eu acho que é um caminho sem volta, não tem jeito. Aí vamos lá. Citação pessoal, correio oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, meio eletrônico, citação ficta, a por oficial, hora certa e por edital. Só que a gente tem e sempre teve meios anômalos de realização do ato citatório. Exemplo, Lei 8.245, locação. A lei de locação sempre permitiu que no contrato fosse estipulado citação por fax. Então eu crio a oportunidade disso. Aliás, eu não sei o que é. Outro dia eu joguei no Google para tentar localizar o que era fax. Fiquei sabendo, velho, que é tipo um celular grandão, sacou? Que você põe um documento aqui, sai um negócio meio apagado do outro lado, mas aparece. Tá bom, entendeu? Tá o Google bom, me falou isso, tá ligado? Bom, a gente vai acreditar. Falou o novinho. E aí o que é interessante, nós vivemos uma era no direito processual civil, artigo 190, do contratualismo processual ou do negócio jurídico processual. Se eu já tinha permissivo na Lei 8.245, de uma forma diferenciada, que seria através do fax, para a realização de ato citatório, o artigo 190 cria a oportunidade para que as partes possam, em contrato, estipular outro meio citatório. Cito, por exemplo, o professor Fernando Gajardoni. O Gajardoni, para mim, é de São Paulo. O doutorado dele foi sobre contratualismo e tal. Para mim, o Gajardoni é um dos caras que bem fala no direito brasileiro sobre a visão do contratualismo. Ele é um que defende que as partes poderiam, em contrato, estipular citação por e-mail, citação por WhatsApp, desde que haja o prévio acordo de vontades. Logo, é assim que a gente cria a figura estrutural hoje do ato de citação. E aí, nós não trabalhamos com o conceito de notificação. Ah, não? Não. Meramente intimação. Para a ciência de atos,
mas também para a prática de atos. Certo. Ok? Então nós não temos a visão conceitual e distintiva que a gente tem no direito processual penal de intimação para um motivo, notificação para outro. Nós trabalhamos tudo como intimação. E se a gente pensa, me permitam aqui, porque isso aqui gera muito conflito, em intimação pessoal da parte, senhores, artigo 274 merece a referência, beleza? Intimação pessoal da parte é por correio. Intimação pessoal da parte é por correio. E a gente vê muito no dia a dia forense juiz determinando no cível intimação pessoal da parte por oficial de justiça. O artigo 275 é muito claro. Eu só terei intimação da parte por oficial de justiça se frustrada a citação por correio. Julgou. Pode botar aí na tela. Tudo bem. A intimação será feita por oficial, percebam, senhores, quando frustrada por meio eletrônico ou pelo correio. Sobe um pouquinho no 274, por favor, Belo. Está aqui, ó. Intimação feita às partes pelo correio. Deixa eu tirar uma dúvida, Ival. Manda. Mandou pelo correio. Beleza. Qual é a garantia que o judiciário tem em saber que realmente aquela pessoa recebeu a carta? Porque se foi alguém que mora no mesmo endereço, como é que funciona isso? Em tese, derivando de novo, mundo da lei, teria que ser em mãos próprias. Aonde ele, cidadão do correio, estaria ali certificando que realmente foi entregue em mãos do réu, salvo condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, aonde hoje a lei permite a entrega ao responsável pela portaria. Ah, pode entregar para o porteiro? E está valendo o ato citatório. Qualquer prédio aí? Qualquer prédio. Que beleza. E aí passa a ser citação válida. Essa entrega ao responsável pela portaria de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, já que há uma barreira nisso, impeditiva do cidadão correio chegar até lá a unidade residencial do cidadão. Então, intimação da parte, senhores. Ah, interessante, eu não sabia. Direito processual civil. A parte não atualizou o seu endereço, intimação remetida ao endereço constante nos autos é intimação válida para todos os efeitos legais, inclusive para fluência de prazos. Joga. Me diz o parágrafo único do artigo 274, percebam, senhores, que a gente vai ter a presunção de validade das intimações endereçadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pela parte, se a modificação não tiver sido comunicada ao juízo. Então aqui nós temos essa simplificação, na verdade, para a forma intimatória e novidade. Artigo 269, parágrafos 1º e 2º. Intimação privada. Intimação privada. Pode julgar. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia. E, parágrafo 2º, esse ofício intimatório deve ser instruído com cópia da manifestação do juiz propriamente dita. Intimou um advogado ao outro por correio, juntou aos autos o aviso de recebimento, prazos fluindo. Só intimação, né? Só intimação. Citação não, né? Citação não. Salvo contratualismo. Questãozinha boa de Contratualismo. prova, hein? Você vai me perguntar, eu estou vendo. Pergunte-me. Não é nada estranho em direito processual estranho, civil. Para a tá gente ligado? no processo penal não é estranho. É absolutamente nada estranho. Beleza? Então o que nós temos aqui é essa novidade em termos de ato de intimação. Na petição inicial, Mandou. o demandante, ele pode colocar o e-mail da outra parte, tal, para que seja feita, sugerir como é que vai ser feita a citação? Não, mas a lei processual dita que elemento de qualificação hoje também é o endereço eletrônico da parte. E entende-se por endereço eletrônico justamente o quê? O e-mail. É um dos elementos de qualificação. Hoje, seja de autor ou de réu, esse endereço eletrônico, claro, se o autor sabe o endereço do réu,
que ele decline ali também na petição inicial. Processo penal, falando de e-mail, o que a gente tem no processo penal na lei de e-mail é a vítima ser comunicada de todos os atos processuais. Então a vítima que tem interesse na persecução penal, ela fica sabendo o que está acontecendo, até para poder se posicionar. Perfeito. Agora, citação, como a gente viu aqui, pessoal, oficial de justiça. Tá? A minha com o permissivo, como regra, inclusive, do Correio. Que quebra, na verdade, daqui a pouco vai desaparecer o o oficial de justiça na área civil. A ideia é que eu consiga praticar vários atos hoje sem a necessidade da presença do oficial de justiça. Sacou? Ótimo, muito Pegou? bom. Fechamos aí a comunicação dos atos e vamos fazer o seguinte, vamos emendar, né, fechar o bloco para a contagem de prazo, que a gente não pode deixar de falar aqui nessa aula sobre contagem de prazo. Inclusive, eu estava até conversando com o Ival agora no almoço, né, que são muitos temas, né, muitos temas. E a nossa ideia é a gente criar uma periodicidade nas aulas e, a partir do surgimento de novos temas, a gente vai fazendo essa interdisciplinariedade aí. Mas essa questão do prazo é fundamental que a gente feche no próximo bloco.